Obrigado. Antes de mais nada, bom dia a todos vocês. Uma imensa satisfação estar aqui em Fortaleza, neste evento. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao Hostal Nosso Lar pelo convite, agradecer ao Alex, à dona Luzia, que representa a direção desse serviço, e parabenizá-los pela iniciativa de trazer uma jornada científica para dentro do hospital. Isso, de maneira indubitável, vai contribuir, cada vez mais para o enriquecimento da instituição e, consequentemente, para o enriquecimento do cuidado aos pacientes que são assistidos aqui. Eu, como fui apresentado, então eu sou o Quirino, hoje eu sou coordenador, hoje eu sou secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. A nossa secretaria iniciou suas atividades no início deste mês de fevereiro de 2019, então temos aí quase 4 meses de ação. Antes disso, nos últimos 2 anos, eu fui coordenador nacional de saúde mental do Ministério da Saúde, e o que eu vou apresentar então aqui para vocês, dentro do que me foi proposto, são as mudanças importantes que aconteceram nas políticas de saúde mental e, agora, recentemente, na política sobre drogas, por meio de um decreto publicado agora no mês de abril deste ano. E, mais recentemente, nós tivemos também a aprovação no Senado do que será a nova lei de drogas. Ou seja, o que nós temos, então, neste momento, nós temos um novo marco regulatório das políticas de saúde mental e nas políticas sobre drogas no país. Mudanças essas iniciadas, então, em dezembro de 2017, com a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental. Houve um alinhamento, então, das mudanças na política de saúde mental com a política de drogas, que foi a nova política publicada agora, então, em abril de 2017, e que foi reforçada com a lei aprovada recentemente no Senado Federal, era o projeto de lei número 37, e que, assim que for sancionado, então, nós teremos uma nova legislação envolvendo todos os aspectos na área de drogas no país. Então, basicamente, o que eu vou falar aqui para vocês é desse novo marco regulatório das políticas públicas de saúde mental e de drogas no país. Na verdade, eu vou dividir essa apresentação em 2 momentos, em 2 partes. Primeiro, a gente vai se concentrar, então, nesses últimos quase 1 ano e meio, enfim, de mudanças na política nacional de saúde mental. E, na segunda parte da apresentação, nós vamos conversar, então, sobre as mudanças na política nacional sobre drogas e também no que virá a ser a nova lei de drogas, para que a gente possa entender, então, os novos marcos regulatórios, e não só isso, não só os marcos regulatórios, mas também as novas ações que estão sendo realizadas pelo governo federal já desde o final do ano de 2017 nesse tema. Então, na primeira parte da apresentação, como eu falei para os senhores, nós vamos conversar sobre a nova Política Nacional de Saúde Mental. Inicialmente, vou apresentar aos senhores um histórico, um histórico, obviamente, mais recente, mais breve, para que nós possamos entender onde é que nós estamos, entender as bases históricas, enfim, que sustentaram, então, a Política Nacional de Saúde Mental e também de drogas no país, como que as políticas vinham sendo desenvolvidas, por que elas vinham sendo desenvolvidas dessa maneira. Então, esse marco histórico nos ajudará com isso. Depois, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o diagnóstico que nós realizamos quando estava, então, no Ministério da Saúde. Nós realizamos um diagnóstico situacional da Política Nacional de Saúde Mental, que acabou ensejando as mudanças que foram realizadas no final do ano de 2017, então, com a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, onde nós encontramos diversos problemas que dizem respeito ao modelo assistencial, problemas de gestão e, obviamente, impactando nos indicadores que nós tínhamos da política. Então, nós vamos conversar sobre esse diagnóstico que acabou, então, dando a origem para que nós realizássemos as mudanças que foram efetivadas no final de 2017. No que diz respeito aos aspectos históricos, é importante a gente entender como que a Política Nacional de Saúde Mental foi construída no Brasil nos últimos 30 anos.
Aqui só para a gente entender, né, no final da década de 50, o que acabou acontecendo é que houve um movimento importante, né, não foi um movimento centrado, exclusivo aqui no Brasil, foi um movimento internacional, que veio junto, né, enfim, com várias questões que colocavam em xeque várias estruturas sociais, o movimento da contra-reforma, movimento relacionado à contracultura, né, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, e que acabou colocando em xeque, na verdade, a psiquiatria como um todo. A psiquiatria, nesse momento, na década de 50, então, começou a ser vista por alguns autores, né, ligados ao movimento da contracultura, não como uma ciência, uma parte da medicina que estaria relacionada ao cuidado, assistência, ao tratamento das pessoas, mas sim seria uma ferramenta, um braço do status quo para segregar, para fazer com que as pessoas não pudessem exercer de maneira apropriada as suas individualidades, a sua liberdade. Então, era assim que a psiquiatria começou a ser enxergada por alguns movimentos, então, na década de 50. E isso acabou contaminando, né, enfim, toda a área relacionada à saúde mental, mundo afora. Isso não foi um movimento exclusivo aqui do país. Aquela base, então, né, enfim, da antipsiquiatria, na década de 50, acabou influenciando, né, enfim, a assistência na área de saúde mental e, por consequência, na organização dos serviços e do cuidado na área de saúde mental. Essas duas pessoas são dois grandes expoentes nessa área, né? Michel Foucault é um filósofo francês que ele colocava em xeque, né, enfim, não só a psiquiatria, mas o cuidado na área de psiquiatria, também com a ideia de que não existia cuidado nenhum, que simplesmente a psiquiatria, psiquiatras e suas instituições, como hospitais psiquiátricos, por exemplo, eram meramente locais de segregação social, né? Foucault, na verdade, não focou as suas ações, a sua obra só, obviamente, na psiquiatria, mas colocava em xeque as instituições como um todo. Universidades, escolas, prisões, todas as instituições, então, eram colocadas em xeque por esse autor, que acabou influenciando bastante a saúde mental no Brasil. Foucault esteve no Brasil durante bastante tempo, ele foi professor da Universidade de São Paulo, da USP, né? Então acabou influenciando a formação de gerações de filósofos e de outros profissionais da área de saúde mental. Influenciou também, né, enfim, a área da assistência em saúde mental mundo afora, em especial na Itália, né? Enfim, a Itália, aqui eu trago uma outra figura importante dentro desse contexto, que é o Franco Basaglia. O Franco Basaglia foi bastante influenciado por Foucault. Basaglia era um psiquiatra italiano, né, enfim, em que, numa cidade chamada Trieste, na Itália, ele começou a desenvolver a psiquiatria democrática, que acabou ensejando, então, na Itália, a reforma psiquiátrica. A reforma psiquiátrica da assistência na saúde mental, então, baseado nesse contexto e nessa situação, acabou acontecendo em vários lugares do mundo, né? É que eu estou colocando aqui o Franco Basaglia porque o Franco Basaglia acabou influenciando bastante também a reforma psiquiátrica ocorrida aqui no Brasil. Dentro desse contexto, então, da contracultura e da ideia de se colocar em xeque as instituições, como Foucault chamava, instituições totais. Franco Basaglia, então, ampliou o seu trabalho, antes focado em Trieste, em algumas outras regiões da Itália, e conseguiu, então, aprovar a lei da reforma psiquiátrica italiana, que é a Lei 180, né, em que acabou, então, dando um norte para a mudança do modelo assistencial naquele país. A grande questão, né, enfim, é que posicionamento ligado, né, enfim, à contracultura, que acabou influenciando os pensamentos dos grupos políticos que acabaram promovendo a reforma psiquiátrica mundo afora, inclusive aqui no Brasil, ganhou esse colorido ideológico bastante importante, né? Então, aqui, só para a gente entender, né, eu trago aqui um texto do Franco Basaglia, que ele diz que, né, o hospício, no caso do hospital psiquiátrico, é construído para controlar e reprimir os trabalhadores que perderam a capacidade de responder aos interesses capitalistas de produção. Basicamente, a gente tem um distanciamento, né, e esse distanciamento vai se tornando cada vez maior
das questões técnicas e vai se arraigando um posicionamento ideológico, político importante na construção da reforma psiquiátrica, em vários países, e isso, inclusive, no Brasil. Aqui no Brasil, então, né, enfim, no final da década de 80, já bastante extemporâneo, né, esse movimento ganhou força, né, enfim, em outros lugares do mundo, das décadas de 60, 70, mas já de um jeito mais extemporâneo, né, aqui na década de 80, então, esse movimento começa a ganhar força no Brasil, e aqui no Brasil a gente teve um caldo de cultura que favoreceu o fortalecimento, então, dessas posições. O Brasil, no final da década de 80, estava saindo, né, fim da ditadura, estava se redemocratizando, então ideias consideradas mais libertárias começaram a ganhar força. E uma outra questão importante é que no Brasil nós tínhamos, né, naquela ocasião, serviços que realmente segregavam pessoas, violavam direitos, e isso acabou, então, favorecendo que houvesse um fortalecimento e um meio de cultura, né, enfim, para que essas posições acabassem, então, tendo guarida e que se fortalecesse. Então, no Brasil, no final da década de 80, então, se estabelece um movimento que teve uma importância histórica grande, que é o movimento da luta antimanicomial, que coloca em xeque, então, né, enfim, grandes estruturas manicomiais, violadoras de direitos, que nós tínhamos muitas dessas aqui no Brasil. Mas que, na verdade, o que acaba acontecendo é que o movimento da luta antimanicomial acaba endurecendo as suas posições, se radicalizando e colocando em xeque, na verdade, baseado, né, nas ideias de Foucault, de Basaglia, não só, enfim, grandes instituições manicomiais, como no primeiro momento se tinha a ideia, mas, na verdade, começa a se colocar em xeque qualquer instituição de caráter hospitalar. E, por conta disso, então, todos os hospitais psiquiátricos, de maneira indistinta, começam a ser alvo do movimento da luta antimanicomial para desmantelá-lo, para fechá-lo, com uma ideia de que qualquer hospital psiquiátrico, em qualquer circunstância, seria necessariamente violadora de direito, segregaria pessoas e não trataria ninguém, mas imporia às pessoas situações de violência. Essa posição, né, enfim, ideológica forte acaba, então, marcando o movimento da luta antimanicomial no Brasil, desde aí o final da década de 80. E aqui no Brasil tem uma situação, né, em que esse movimento ganha mais força quando seus líderes, as principais lideranças, alcançam postos de poder no Ministério da Saúde. E, por conta disso, então, no Ministério da Saúde, começam, então, a implementar uma política baseada nas ideias da luta antimanicomial. O movimento da luta antimanicomial começa a ampliar, então, a sua agenda, que antes era focada, então, no fechamento indiscriminado de hospitais psiquiátricos, mas começa a ampliar a sua agenda, e também com a posição ideológica forte, marcada, em especial voltada contra a psiquiatria. Então, por exemplo, se começa a colocar em xeque os ambulatórios, porque ambulatório de saúde mental funcionaria, então, de acordo com o entendimento da luta antimanicomial, como lugares não de cuidado, mas simplesmente de medicalização das pessoas, que teria o foco, então, os ambulatórios, um pretenso modelo biomédico de assistência, e, por conta disso, então, os ambulatórios começaram também a ser fechados de maneira sistemática no Brasil. Então, os hospitais psiquiátricos sofreram muito com isso, e também os ambulatórios de saúde mental. Tanto é que os ambulatórios de saúde mental, hoje nós temos pouquíssimos desses serviços, e por conta dessa questão específica, né? Que, então, o movimento da luta antimanicomial traz o ranço, né, enfim, do seu início, que era focado, né, enfim, no movimento antipsiquiátrico. E, obviamente, que isso começa a causar problemas importantes na assistência às pessoas que apresentam transtorno mental. Dentro desse contexto, né, enfim, de que os hospitais deveriam ser proscritos, todo tratamento deveria ser necessariamente em liberdade, que não haveria possibilidade de nenhum tipo de tratamento, enfim, em um regime que o paciente ficaria numa situação protegida. Na área de álcool e drogas também,
a possibilidade de internação, de acolhimento em instituições, começa também a ser colocada em xeque. Com a ideia de que, necessariamente, todo e qualquer tratamento precisa ser feito em liberdade, na comunidade. Então, bom, então a gente não pode internar ninguém, a gente não pode acolher ninguém em nenhuma instituição. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que tratar necessariamente as pessoas numa abordagem de base comunitária. Então, estratégias que proporiam a abstinência do indivíduo, na verdade, começam a ser colocadas de lado e entram, então, as estratégias de redução de danos. Essa estratégia, né, enfim, essa agenda se amplia, né, e, na verdade, então, bom, então, já que as pessoas vão ser, não podem ser abordadas, não podem ser tratadas numa situação, numa estratégia de promoção de abstinência, sempre necessariamente num tratamento de base comunitária. Então, essa agenda na área de álcool e drogas começa a se ampliar e também, né, enfim, a luta antimanicomial começa a ganhar um posicionamento antiproibicionista, favorável à legalização das drogas no país. Então, aqui a gente tem, por exemplo, né, que dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, então a gente tem aqui, né, enfim, os passarinhos saindo da gaiola, isso daqui é uma gravura, né, enfim, que marca, então, a luta antimanicomial, e aqui, o movimento da legalização da maconha, são as folhas de maconha saindo da gaiola, né, para a gente ver que marca, tem uma relação estética, né, enfim, que guarda uma relação bastante grande. Aqui também, né, 18 de maio, dia da luta antimanicomial, repressão não é a solução, também falando sobre essa questão das drogas. Então, a questão da legalização das drogas também passa a ser uma agenda defendida por esse movimento. Então, é dentro desse contexto que a Política Nacional de Saúde Mental no Brasil foi construída ao longo desses últimos 30 anos. Um forte viés ideológico marcado desde os movimentos, né, enfim, antipsiquiátricos, e que, na verdade, acabaram contaminando todas as esferas do cuidado. Um foco importante no desmantelamento de hospitais, de ambulatórios, e na política de cuidado na hora de álcool e drogas, focado na redução de danos e na legalização das drogas. Isso daí, enfim, acabou acontecendo porque, como já disse, o governo brasileiro acabou sendo, então, no Ministério da Saúde, acabou, então, abrigando essas lideranças da luta antimanicomial, e foram várias delas nessas últimas décadas, que acabaram, então, implementando essa política no país nos últimos anos. Esse movimento, enfim, acabou ganhando força, né, na sociedade, e aqui a gente tem, enfim, no ano de 2001, que foi promulgada a Lei 10.216, que é também chamada Lei Antimanicomial, mas aqui é uma coisa interessante, porque quem apresentou o projeto de lei, né, que deu origem à Lei 10.216, foi o Paulo Delgado, né, enfim, era um deputado de Minas Gerais, um deputado do PT, apresentou esse projeto de lei que foi rejeitado no Congresso. Essa que é uma coisa interessante. O que foi aprovado, na verdade, foi um substitutivo ao projeto de lei do Paulo Delgado. Então, na verdade, o que a gente tem na Lei 10.216 é uma situação em que pese ser chamada de lei da reforma psiquiátrica, então, não traz essa posição ideológica forte que a luta antimanicomial vinha imprimindo na organização das políticas no país. Tanto é que, se a gente olhar aqui, por exemplo, a questão central, fulcral dessa lei, está aqui no artigo 2º dela, e que no seu parágrafo único diz que são direitos da pessoa portadora de transtorno mental ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades. O que significa isso? Que qualquer paciente precisa ter o tratamento de acordo com a sua necessidade clínica. Se ele precisar de um tratamento de base comunitária, o Estado, então, precisa ofertar para ele a possibilidade de um tratamento digno de base comunitária. Se ele tiver uma agudização do seu quadro clínico e precisar de um atendimento em regime hospitalar, por exemplo, numa internação, ou um acolhimento numa comunidade terapêutica, ou seja, fora do ambiente comunitário, cabe ao Estado também ofertar esse tipo de cuidado para ele. Logo, violação de direito
não é no momento de crise, quando o indivíduo tem necessidade de um tratamento em base hospitalar. Violação de direito não é que esse indivíduo seja internado. Violação de direito é se esse indivíduo tiver indicação de internação, ele não ser internado. Isso é violação de direito. Isso fere frontalmente o artigo 2º da Lei 10.216. Só que, desrespeitando essas normativas legais, a Política Nacional de Saúde Mental vinha sendo colocada em prática, como a gente vinha conversando aí ao longo das últimas 3 décadas. Uma outra questão importante, né, enfim, que acho que precisa ficar clara aqui também, a internação psiquiátrica é prevista na Lei 10.216. Ela não foi proscrita. Se a gente olhar o artigo 6º, está lá. Né? Internação voluntária, internação involuntária, internação compulsória, com previsão legal, no artigo 6º da Lei 10.216. Internação psiquiátrica nas suas 3 modalidades. Tudo isso para falar que, em que pese toda a retórica que foi desenvolvida, né, foi desenvolvida de maneira contrária a isso, o que a lei diz é completamente o oposto. E que a gente precisa, sim, como sociedade, como governo, em casos em que haja necessidade, o poder público precisa ofertar o tratamento para as pessoas, seja de base comunitária, seja em regime de internação ou de acolhimento. Isso é o que manda a lei. Interessante, né, enfim, a gente entender também, nesse aspecto histórico, que a assistência na área de saúde, no SUS, no Sistema Único de Saúde, desde o ano de 2010, então, passou a se organizar em redes assistenciais, com a ideia de que uma determinada rede assistencial seria formada por vários serviços, né, que dariam assistência de acordo com as distintas necessidades dos pacientes. E as necessidades dos pacientes podem mudar. Ou seja, se eu estou num quadro mais estável, eu vou me beneficiar de uma abordagem de base comunitária. Se eu tiver agudização do meu quadro clínico, eu vou, sim, me beneficiar de um tratamento no regime de internação. O que precisa ficar claro aqui é que, para que a gente possa ter um regime assistencial organizado em rede, nós precisamos necessariamente contar com todos os serviços destinados ao cuidado do paciente, de acordo com as necessidades clínicas que esse paciente vier a apresentar. Isso acontece em todas as redes assistenciais e precisa também acontecer na rede de atenção psicossocial, que é a rede que foi constituída, então, no ano de 2011, um ano depois, né, da criação da assistência em rede dentro do SUS. Então, a rede de atenção psicossocial, que cuida de pacientes que apresentam transtornos mentais, também precisa ter essa característica. A grande questão é que, quando da composição inicial da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, aqui a gente pode ver os seus pontos de atenção, os seus serviços que constituíram a rede, então, quando do seu início, no ano de 2011, então, isso aí há 8 anos, a rede foi constituída, então, pelos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, para o tratamento de pacientes com quadros clínicos mais graves, que precisariam passar por um processo de ressocialização, de reinserção social. Residências terapêuticas, que receberiam, então, egressos de longos períodos de internação em hospital psiquiátrico, moradores dessas instituições. Unidades de acolhimento, que são residenciais transitórios, de base comunitária, para o tratamento de pacientes com dependência química. Leitos de saúde mental em hospital geral, para o tratamento de pacientes com quadros clínicos agudizados. Esses 2 serviços, atenção básica e urgência e emergência, são serviços não especializados, mas que também são extremamente importantes para a composição de uma rede integrada, forte, potente. Prevalência de transtorno mental na população é muito alto, e a gente precisa contar com atenção básica fortalecida para dar conta dessa grande demanda de assistência. E, por último, então, as comunidades terapêuticas, que também entraram na constituição da rede. O que a gente acaba vendo, então, aqui, é que, novamente, né, seguindo a política que vinha sendo adotada no Brasil, quando a rede foi constituída, 3 importantes serviços não constaram da rede assistencial aqui. Quais são eles? O hospital psiquiátrico, o hospital dia, parte considerável dos hospitais dia fica em hospitais psiquiátricos. A ideia não era contar com o hospital psiquiátrico na rede.
e os ambulatórios de saúde mental, por conta daquela ideia de que lá seriam serviços meramente de medicalização e não de tratamento apropriado para as pessoas. Que é uma visão totalmente equivocada, né? Enfim, por conta disso, por exemplo, outras abordagens, que não abordagem médica, dentro do ambulatório, começaram a ficar com problemas para serem ofertados para a população. Por exemplo, psicoterapia. Hoje, quando nós precisamos encaminhar pacientes para a psicoterapia, a gente tem grande dificuldade de ter esse serviço ofertado na rede. Porque o local onde esse serviço era ofertado era nos ambulatórios, os ambulatórios foram prescritos. E a publicação da RAPS com essa Constituição, então, intensificou o fechamento e o desmantelamento dos serviços que não a compunham, né, como os hospitais-dia e ambulatórios. Isso daí meramente por questão ideológica, como a gente conversou. Não há nenhum motivo técnico para que esses serviços não fossem contemplados quando da criação inicial da rede. As escolas terapêuticas, enfim, que apesar de constarem aqui na criação original da RAPS, as escolas terapêuticas nunca foram trabalhadas pelo Ministério da Saúde, também pela mesma questão ideológica que levou a não serem trabalhados os outros serviços. Dessa maneira, se perdeu a possibilidade de fortalecimento do atendimento, tanto de base comunitária, quanto também de base hospitalar. Feito, então, esse introito, né, essa introdução, quando assumi a coordenação de saúde mental, no mês de março de 2017, então aí tem pouco mais de 2 anos, no Ministério da Saúde, eu me deparei com uma série de problemas. Na verdade, eu fiz um diagnóstico situacional tanto da rede assistencial, quanto do modelo de gestão, quanto dos indicadores. Nós tivemos uma série de irregularidades, inconsistências, tanto no modelo assistencial, quanto na gestão da rede, o que levaram a problemas importantes nos indicadores da política de saúde mental no país. Aqui eu vou tratar, enfim, só aproveitar esse caso específico, já que a gente está em Fortaleza. Logo que eu assumi a coordenação de saúde mental, comecei a me deparar com alguns serviços da rede que não existiam, apesar de serem financiados pelo Ministério da Saúde. Eu tive a oportunidade de ir para Salvador, na Bahia, e lá fui visitar um CAPS 3, lá em Salvador, e quando chego no CAPS 3, tive a situação inusitada de não encontrar aquele serviço. E o Ministério da Saúde financiava aquele serviço. Isso daí aconteceu o Brasil afora. Eu trouxe Fortaleza aqui, porque a gente está aqui em Fortaleza. Fortaleza, durante muitos anos, o Ministério da Saúde financiava 10 serviços que deveriam compor a rede, a RAPS aqui em Fortaleza, esses serviços não existiam. Eram 2 CAPs e 8 unidades de acolhimento. Isso aconteceu no Brasil afora. Muito dinheiro aportado como incentivo para a criação de serviços que não foram criados, dinheiros aportados para financiar várias ações que não foram financiadas, como, por exemplo, só o município do Rio de Janeiro recebeu 94 milhões de reais entre 2013 e 2015 para o tratamento de dependência de crack, e o tratamento não foi realizado. Enfim, então a gente tinha um cenário bastante ruim no que diz respeito à gestão da política. O que nos levou, então, a pactuar numa instância do SUS chamada Comissão Intergestores Tripartite, que reúne gestores do SUS federal, gestores municipais e estaduais. Nós pactuamos, então, que se esses recursos, então, não fossem devolvidos, se eles não fossem, na verdade, utilizados para a execução das ações da política de saúde mental, esses recursos deveriam ser devolvidos, retornados à União. Então, na verdade, o que acabou acontecendo foi que, em novembro do ano passado, talvez alguns de vocês devam ter acompanhado isso, nós acabamos publicando uma portaria solicitando a devolução de recursos. E aí houve um certo alvoroço, né, enfim, em várias instâncias da rede, atenção psicossocial, falando que a gente está tirando dinheiro da rede. Tirando dinheiro de ninguém. Na verdade, esse dinheiro estava sendo aportado e não utilizado de maneira apropriada, Brasil afora, inclusive aqui em Fortaleza.
a gente teve também problemas importantes, né, enfim, nas ações, né, enfim, da política de saúde mental. Então, por exemplo, baixa taxa de ocupação de leitos de saúde mental no hospital geral, né? Isso daí levou mudanças depois, quando a gente implementou a nova política, porque, basicamente, as portarias do Ministério da Saúde, para os leitos de saúde mental no hospital geral, propunham que os leitos ficassem em enfermarias não especializadas em saúde mental, em psiquiatria, dentro do hospital geral. Só para deixar claro, eu e o Ministério da Saúde, né, enfim, eu, quando era coordenador, nós éramos favoráveis, obviamente, a leitos de saúde mental no hospital geral, desde que, obviamente, houvesse condições mínimas para que esses leitos funcionassem. E desde que, obviamente, que esses leitos funcionassem. Mas não era o que vinha acontecendo. Por quê? Porque, novamente, por uma questão que permeou o entendimento na área de saúde mental no Brasil nas últimas 3 décadas, aqui também para evitar a formação de possíveis mini-manicômios dentro dos hospitais gerais, deixaram de existir enfermarias de hospital geral. Isso daí começou a ser proscrito. O que se propunha, então, é que os pacientes com transtornos mentais, quadros clínicos agudizados, fossem tratados no hospital geral, mas não em enfermarias especializadas, mas sim em outras enfermarias, como de clínica médica, cirurgia, pediatria, e, por exemplo, sem a necessidade de um médico psiquiatra. No momento mais agudo do quadro clínico do paciente, você coloca o médico psiquiatra de lado. Mais ou menos, talvez, um paralelo, se a gente tiver um paciente com quadro grave na UTI, precisando de um intensivista, você chama um psiquiatra. É brincadeira, tem muito psiquiatra que deve dar conta do paciente com quadro grave na UTI. Mas, enfim, é uma situação que requer, uma situação mais grave, mais aguda, que requer a presença de um médico especialista na área, né? Diferente da atenção básica, que você pode, quadros mais simples, mais leves, ser abordados por médicos, por exemplo, generalistas, né? E que precisa acontecer isso. A gente possa dar conta da grande demanda de pacientes com transtornos mentais que precisam de assistência de base comunitária. Então, a gente vinha fazendo assistência de maneira inapropriada nos hospitais gerais. Aqui também a gente tinha problemas importantes, enfim, a equipe dos CAPs funcionando sem equipe mínima, o matriciamento para atenção básica não acontecendo. Isso era grave, porque, como o ambulatório foi tirado da rede, a gente ficou só com atenção básica, quadros mais leves, CAPs, quadros mais graves. Logo, como esse atendimento intermediário, né, que deveria ter sido feito nesses últimos anos todos por ambulatórios, como isso não aconteceu, então a atenção básica deveria, em tese, ganhar muita potência para o seu atendimento. Deveria ser muito resolutiva no seu atendimento. E, para isso, deveria receber o matriciamento dos CAPs, por exemplo. Só que o matriciamento dos CAPs era muito baixo. O atendimento em crise dos CAPs, muito baixo, nos diagnósticos que nós realizamos. Então, a gente tinha um problema grande de desassistência no Brasil de base comunitária. Os CAPs são importantes? Claro que sim. Então, são importantes para dar conta de pacientes com quadros clínicos graves, crônicos, que vão receber uma abordagem de reabilitação psicossocial, ou pacientes com quadros clínicos agudizados, que precisam de um atendimento mais próximo, maior intensidade. A grande questão é que, como os ambulatórios saíram da rede, parte considerável dos CAPs hoje funcionam como grandes ambulatórios, né? Por quê? Porque a rede foi organizada de maneira errada. É por isso. Isso daí me lembra uma situação, ou seja, aí o CAPs tem que fazer matriciamento, ser ambulatório, fazer reabilitação psicossocial, organizar a rede, fazer acolhimento, né? Muitas vezes acolhimento de pacientes que não tinham que ser acolhidos no CAPs, tinham que ser internados. Essa situação me faz lembrar, né, a história do pato, né, que é o único bicho que anda, nada, voa, canta, corre e tal, mas não faz nada direito. Por quê? Porque é impossível. Se a gente quer trabalhar em rede, a gente precisa ter vários serviços e cada um fazer o seu trabalho. Não dá para a gente colocar um único serviço como o serviço que vai dar conta de todos os problemas da rede de atenção. Quando a gente falou dos hospitais gerais, por exemplo, né, enfim, em que pese a taxa de ocupação ser menor que 15%, por conta daqueles problemas todos técnicos que a gente conversou, o Ministério da Saúde pagava como se a taxa de ocupação desse serviço fosse de 100%. O
Ministério da Saúde gastava mais de 80 milhões de reais por ano para o pagamento de leitos de saúde mental no Hospital Geral, mesmo com uma taxa de ocupação tão baixa como a gente viu. A gente pactou uma outra situação, né? E que a gente acabou não falando aqui, é que uma parte considerável desses serviços também não apontavam produção, né, para o Ministério da Saúde. E como a gente viu que uma quantidade de serviços não existia, muitos desses serviços que não indicavam produção, provavelmente não existiam também. Então, o que a gente pactuou também na CIT, na Comissão Intergestora Tripartite? Que serviços que não funcionassem de maneira apropriada, como os leitos de saúde mental hospital geral, e aqueles serviços que não demonstravam atendimento, demonstravam que não estavam funcionando, o Ministério da Saúde iria suspender o recurso. Essa pactuação aconteceu em janeiro de 2018. Todos os gestores foram avisados durante um ano inteiro, e só em novembro do ano passado a gente suspendeu os recursos. E aí também houve um outro grande frenesi na rede, né, falando, pô, o Ministério da Saúde agora está tirando recurso da rede. A rede não estava funcionando. A gente precisa aportar recurso, é óbvio, a gente precisa aportar recurso para os serviços que efetivamente estão prestando assistência às pessoas. Isso faz parte da probidade com que todo gestor público tem que trabalhar. Aqui, enfim, a gente teve uma série também de outros problemas, né, enfim, no que diz respeito à gestão, um monte de recurso indo embora para pagar a gente, por exemplo, do programa de volta para casa, que já tinha morrido, quase 300 pessoas recebiam bolsa. Eles não, né, que eles já tinham morrido, né, mas alguém recebia no lugar deles. Essas situações todas a gente mandou para o Ministério Público, mandou para o DENASUS, para a auditoria do SUS. Aqui, por exemplo, né, os cursos que nós tínhamos, né, curso de capacitação, basicamente, para a gente resumir bem, esses cursos todos nós suspendemos, basicamente eram cursos com parte técnica muito ruim e eram basicamente cursos de proselitismo político. Então, nós suspendemos esses cursos todos no Ministério da Saúde no ano passado. Esse contexto de problemas na rede assistencial e na gestão da política levaram a indicadores bastante ruins. Por exemplo, aumento da taxa de suicídio. Se a gente lembrar que a presença de um transtorno mental é um fator de risco para suicídio, nos últimos 15 anos aumentando a taxa de suicídio, com certeza a gente vinha com problema na oferta de cuidado para os pacientes com transtorno mental. Aumento da mortalidade relacionada à presença de transtorno mental. Altas taxas de moradores de rua com transtorno mental. A gente não tratava os indivíduos adequadamente, eles se vulnerabilizavam e iam para as ruas. Expansão das cracolândias. Aumento das taxas de dependência química na população. Aumento nos afastamentos da Previdência Social por depressão e dependência ao crack. A doença que mais aumentou o afastamento por auxílio-doença no INSS foi dependência ao crack nos últimos anos. Superlotação de serviços de urgência de indivíduos esperando vaga, essas vagas não existiam. Aumento de doentes mentais graves em presídios no Brasil. E esse é um fenômeno extremamente importante. Por quê? Os indivíduos não eram tratados adequadamente, se vulnerabilizavam, por conta disso entravam em conflito com a lei e eram presos. O grande manicômio no Brasil hoje são as cadeias. Aqui para a gente falar algumas questões acadêmicas, então, já que a gente está num evento acadêmico, né? Isso daqui chama curva de Penrose. Já ouviram falar da curva de Penrose? A curva de Penrose daqui é um estudo que foi realizado por esse psiquiatra, né? Enfim, esse pesquisador britânico. Foi realizado estudo na primeira vez nos Estados Unidos, e ele identificou que havia uma relação direta entre diminuição de leitos psiquiátricos e o aumento do encarceramento de indivíduos com transtornos mentais. Então, conforme você ia tendo uma diminuição dos leitos psiquiátricos, você tinha um aumento do encarceramento dos indivíduos. Por quê? O indivíduo precisava internar num quadro agudo, não tinha onde internar, ficava, enfim, né, desamparado, se vulnerabilizava, por conta disso entrava em conflito com a lei e era preso. Essa situação aconteceu no Brasil. Esse estudo, um estudo importante, realizado em parceria entre a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
publicado nessa revista aqui, na PLOS ONE, mostrando, né, altas prevalências de indivíduos com transtornos mentais graves nas prisões no país. Esse contexto todo, né, hei de confessar que causou um certo alvoroço, um certo rebuliço lá em 2017, porque, diante desse diagnóstico todo, nós levamos essa situação para a Comissão Intergestora Tripartite, né? E, obviamente, que esse era um modelo hegemônico, era quase que uma verdade absoluta esse modelo assistencial, que vinha sendo implementado no Brasil aí nos últimos quase 30 anos, e que se intensificou depois da criação da RAPS, né, enfim, em 2011. Então, nós levamos isso para a Comissão Intergestora Tripartite para discutir essas questões, com grande repercussão na mídia, enfim. Na ocasião, nós levamos essa situação em agosto, né, enfim, de 2017, para a Comissão Intergestora Tripartite do SUS. Diante disso, então, foi formado um grupo de trabalho em agosto. Isso daqui foi apresentado no Conselho Nacional de Saúde, em setembro. Então, só para falar que as instâncias de controle do SUS, enfim, vinham acompanhando esse processo. Isso daqui foi apresentado também por mim no Conselho Nacional de Saúde, foi apresentado na CISM, né, que é a Comissão Intersetorial de Saúde Mental, como se fosse uma câmara técnica do Conselho Nacional de Saúde. Isso daí acabou levando, então, à publicação do que veio a ser, então, a nova Política Nacional de Saúde Mental, no mês de dezembro de 2017, por meio de uma resolução da CIT, da Comissão Intergestora Tripartite, resolução número 32, publicada em 14 de dezembro de 2017. E depois teve a portaria 3588, também de 2017, que deu sequência, então, à resolução da CIT. Primeira coisa, então, para que nós pudéssemos compor uma rede assistencial mais diversificada e potente, outros serviços foram incluídos, então, hospital psiquiátrico, hospital dia e ambulatório. Entretanto, nenhum dos outros serviços que já compunham a rede foi retirado. Com a ideia, na verdade, que nós pudéssemos ter, sim, uma rede assistencial potente. A RAPS, então, precisa ser equilibrada, diversificada, fortalecida, passar por um processo contínuo de expansão para dar conta efetivamente do cuidado das pessoas que apresentam transtorno mental. Esse daqui é um diapositivo que eu trago, esse daqui é o último dado que eu tenho quando estava no Ministério da Saúde, já consolidado, de 2017, que nós continuamos com a expansão da rede, dos outros serviços que já compunham a rede. Só para não falar que, bom, agora só tem dinheiro para o hospital, só tem dinheiro para uma terapêutica. Não, a gente continuou expandindo os outros serviços que compõem a RAPS, né? Mas também agora dando a importância devida para os outros serviços. Só para a gente ter uma ideia, né, enfim, as residências terapêuticas que abrigavam, né, enfim, que abrigam pacientes egressos de hospitais psiquiátricos, né, moradores de hospitais psiquiátricos. Nos últimos 2 anos, nós criamos quase 40% de todos os serviços residenciais terapêuticos no Brasil, mostrando a nossa preocupação, sim, com o processo de desinstitucionalização. O hospital psiquiátrico não é lugar de ninguém morar. Ninguém tem que morar em hospital. O hospital é para a pessoa receber o tratamento do seu quadro clínico agudizado. Entretanto, não vale a ideia de que quando o indivíduo sai do hospital, aquele leito tem que fechar. Ou que quando todo mundo sai como morador do hospital, não faz mais sentido manter o hospital. Porque esse hospital, na verdade, só recebia a gente lá para morar. Não. O hospital psiquiátrico é igual a qualquer outro hospital, para receber pessoas com quadros agudizados. Quando elas melhoram, elas voltam para o tratamento de base comunitária. É simplesmente isso. Ninguém tem que morar no hospital. Mas o hospital tem que existir para ofertar cuidado de qualidade para as pessoas quando elas precisam, respondendo à Lei 10.216. Serviços residenciais terapêuticos, eles ganham, então, duas novas funções. Antes, eles recebiam
Apenas os egressos de longos períodos de internação no hospital psiquiátrico, a partir da nova Política Nacional de Saúde Mental, eles passam a poder receber também indivíduos com transtornos mentais graves, que estão em situação de rua, e também indivíduos com transtornos mentais graves que são presos, dada a alta prevalência dessas pessoas, tanto nas ruas, quanto no cárcere, quanto nas prisões. Aqui, enfim, não adianta só colocar ambulatório na RAPS, na rede, a gente, então, abriu a possibilidade de investimento, de custeio para ambulatório, custeando equipes multiprofissionais. E aqui, novamente, o ambulatório não é um lugar de atendimento médico, psiquiátrico. Isso é um grande engodo, um grande equívoco. Isso é uma posição retórica, ideológica. O ambulatório é um local onde as pessoas vão receber tratamento médico, sim, mas psicológico, por exemplo, onde vai fazer psicoterapia. Onde é que a gente faz psicoterapia hoje no SUS? A gente tem que ficar cavando. Eu fui diretor de vários serviços de saúde mental nesses últimos 20 anos, e, na realidade, a gente não tinha lugar para as pessoas fazerem psicoterapia, a gente tinha que se valer de meio que uma ajuda aí de alguns centros universitários para encaminhar a pessoa para fazer psicoterapia. Por quê? Porque a rede que dava conta desses pacientes, formada pelos ambulatórios de saúde mental, foi desmantelada. E a possibilidade de custeio agora para os ambulatórios de saúde mental. Nós criamos uma nova modalidade de CAPS, o último aberto agora foi em Porto Alegre, né? CAPS AD4, funcionando 24 horas, equipe médica de plantão 24 horas, para dar conta das necessidades de cuidado para as pessoas que apresentam dependência química e estão em situações de cracolândia, né? Cenas abertas de uso de álcool e drogas. Que conta também com o médico clínico, que esses indivíduos têm comorbidades clínicas importantes, enfim, para dar mais potência no atendimento dessas pessoas que vivem em cenas abertas de uso. Só para a gente ter uma ideia da gravidade disso, agora eu estou no Ministério da Cidadania, como eu já falei, como secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas, conversei recentemente com o responsável pelas políticas de drogas do município do Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma ideia da gravidade da situação, ele estava me dizendo que eles fizeram um levantamento recentemente, agora no município do Rio, existem 160 cenas de uso de crack, de drogas, no município do Rio de Janeiro. 160. Só para a gente ter uma ideia, só no município do Rio, né? Então, a gente precisa fazer frente a essa situação. Hospitais gerais, então, agora, a gente não vai mais habilitar esses leitos em enfermarias de clínica médica, cirurgia, não. A gente vai habilitar leitos em enfermarias especializadas de saúde mental, de psiquiatria, em hospital geral, com a presença de médico, de psicólogo, de assistente social, de terapeuta ocupacional. É assim que reza a portaria 3588. A gente vai dar potência para o tratamento de base hospitalar em hospital geral, mas de maneira apropriada e não como vinha sendo, de maneira simplesmente para inglês ver, totalmente inefetiva. A meta, então, é trabalhar internações breves para pacientes agudos. É isso que a gente precisa, em hospital geral e em hospital psiquiátrico. Nós reajustamos o valor das diárias do hospital psiquiátrico em 65%, em dezembro de 2017, com a nova política. Há quase 10 anos não havia nenhum reajuste das diárias do hospital psiquiátrico, o que basicamente estrangulou os serviços psiquiátricos especializados no Brasil. Tinha os psiquiátricos recebendo uma diária de pouco mais de R$30. R$30. E aí vem a pergunta, né? Com R$30, o que você consegue ofertar de qualidade no cuidado? E aí a gente tem uma situação que é interessante, é quase uma profecia que se autorrealiza. Você sai de uma premissa de que o hospital psiquiátrico é ruim. Né? Então, o hospital psiquiátrico é ruim. Aí eu pago para ele uma diária de R$30. Como é que vai ser o serviço? Vai ser bom? Cara, é difícil, né? Então, é quase que uma profecia que se autorrealiza. E é isso que vem acontecendo. Os hospitais psiquiátricos foram sendo mortos por inanição. E aí, quando eles se ofertavam cuidados com deficiência, com problemas, aí vinha e falava, ó, tá vendo como é ruim o serviço? Estou falando, o hospital é ruim mesmo, vamos fechar. Então, era essa a situação que, na verdade, nós tínhamos no país.
Também em relação aos hospitais, nós publicamos essa nota técnica 103, em 2018, então ano passado, em que nós colocamos a possibilidade dos hospitais psiquiátricos participarem do incentivo financeiro 100% SUS. Hospitais que atendem 100% SUS podem receber, têm direito a receber um recurso adicional do Ministério da Saúde. A grande questão é que a coordenação de saúde mental, contrariando a política inteira do Ministério da Saúde, colocou que os hospitais psiquiátricos não poderiam se beneficiar dessa política. Então, nós, no ano passado, com a publicação dessa nota técnica, 103, 2018, abrimos a possibilidade de que isso passasse a acontecer. Começamos a trabalhar também emendas parlamentares para hospitais psiquiátricos, né? Porque emendas parlamentares também não vinham sendo trabalhadas, né? E nós acabamos dando potência para as emendas parlamentares, para favorecer o aporte de recursos para os hospitais. Reforçamos o monitoramento dos hospitais psiquiátricos, de toda a política de saúde mental no país. O monitoramento é fundamental. Parte considerável dos problemas que nós tivemos com a política foi por conta de problemas de monitoramento. Em relação às ações de prevenção na área de suicídio, só para vocês terem uma ideia, o Brasil, então, vinha tendo um aumento importante nas taxas de suicídio nos últimos 15 anos. Né? Em que pese isso, o Brasil é signatário de um documento da Organização Mundial da Saúde que prevê a redução das taxas de suicídio no mundo. E o Brasil é signatário, nos últimos 15 anos, as taxas aumentando de maneira importante, como a gente pode ver aqui. Por conta disso, nós lançamos uma série de ações de prevenção na área de suicídio, fizemos uma série de publicações. Por exemplo, a gente não tinha nenhum estudo epidemiológico sobre as taxas de suicídio no Brasil até então. Nós publicamos o primeiro boletim epidemiológico. Isso nos ajudou a identificar estados que tinham taxas de suicídio que se descolavam da média nacional, tinham mais taxas de suicídio. A gente fez programas específicos para esses estados. A gente fez uma série de ações, acordo de cooperação técnica com o CVV, né, a partir do qual a ligação para o CVV passou a ser de maneira gratuita, por meio do telefone 188. Passamos a atuar em populações indígenas com altas taxas de suicídio. Fizemos oficinas, organizamos oficinas para jornalistas, para orientar como o suicídio deve ser abordado na mídia. Enfim, a gente começou a trabalhar a temática do suicídio. A gente fez uma série de publicações, né? As publicações estão no site do Ministério da Saúde, podem ser encontradas lá, inclusive o boletim epidemiológico. Lançamos, né, essa campanha, então, no Ministério da Saúde, em setembro de 2017. Aportamos recurso para incentivar o CVV, né, que, como a ligação para o CVV passou a ser gratuita, houve um aumento importante da demanda de telefonemas para o CVV, a gente colocou um recurso para auxiliar o CVV nisso. Houve um aumento importante na demanda de consultas ao CVV. Aqui a gente aportou, então, quase R$1,5 milhão para 6 estados prioritários que nós identificamos com o boletim epidemiológico, com taxas maiores de suicídio comparadas com o resto do Brasil. E, a partir desse momento, então, começamos a trabalhar políticas específicas para esses 6 estados. Aqui uma oficina que a gente fez em Brasília, né, com esses estados, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Roraima e Piauí. Aqui ações com populações indígenas. O suicídio, população indígena, é um problema importante. A gente começou a aportar um recurso financeiro adicional para serviços que atendem áreas indígenas no Brasil, para incentivar, né, enfim, o trabalho com essa população. Agora, a grande questão, são importantes ações específicas voltadas para o suicídio, né? Mas tem ações que precisam ser realizadas e ações focadas no cuidado. Aqui, só para a gente ampliar aqui o leque, novamente a gente está aqui no evento científico, né? Vou trazer 2 estudos aqui, esse daqui publicado no Molecular Psychiatry, porque, além das ações específicas voltadas para o suicídio, a gente precisa pensar também em ações amplas para fortalecer a assistência do indivíduo com transtorno mental, porque só assim a gente vai impactar mesmo, diretamente, de maneira efetiva, na prevenção do suicídio.
Então, por exemplo, né, esses dois estudos que eu vou mostrar para vocês, esse publicado no Molecular Psychiatry, no ano de 2017, é um editorial, traz várias situações, mas aqui é uma situação interessante. Em azul, a gente pode ver a diminuição de leitos psiquiátricos na Austrália, numa região do sul da Austrália. E aqui na linha vermelha, o número de suicídios. E a gente vê que, concomitantemente à diminuição do número de leitos psiquiátricos, há um aumento da taxa de suicídio. E aí, como as autoridades naquele local começaram a se deparar com essa situação, falaram, bom, então vamos ver se a gente consegue reverter isso. Começaram a aumentar o número de leitos psiquiátricos e houve uma diminuição da taxa de suicídio. Mostrando que a restrição de acesso a leitos para pacientes agudos impacta diretamente nas taxas de suicídio no país. Esse trabalho foi publicado no JAMA Psychiatry. O JAMA é um jornal da Associação Americana de Medicina, um dos jornais mais importantes na área. Realizado nos Estados Unidos, aqui é diminuição de leitos psiquiátricos nos Estados Unidos e aqui é aumento do suicídio naquele país, mostrando também uma relação inversa entre diminuição de leitos e aumento do suicídio. E aqui, por fim, a realidade brasileira. Esse daqui é a diminuição de leitos psiquiátricos no Brasil nesses últimos anos e o aumento das taxas de suicídio. Ou seja, é óbvio que o suicídio é um fenômeno complexo, multicausal. Entretanto, a gente não pode desconsiderar esse aspecto, né, desse fenômeno quando a gente pensa em políticas públicas, né? Leitos são importantes. Outras ações, obviamente, que também são. Então, a gente não pode não trabalhar com leitos de internação para pacientes, em especial quando apresentam um grave risco de suicídio. Eletroconvulsoterapia, no ano de 2018, nós colocamos a possibilidade do Ministério da Saúde custear a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia. Essa é uma questão importante que também recentemente causou, né, também um certo frisson também no meio de saúde mental no país, um grande frisson de maneira completamente inapropriada. Né? Para pacientes que apresentam transtornos mentais graves, não existe nenhuma modalidade terapêutica, nenhuma, nem remédio, nem psicoterapia, nada que seja mais efetivo do que eletroconvulsoterapia, do que o ECT, do que é o chamado eletrochoque. Não existe. Eletrochoque, para pacientes com quadros depressivos graves, é o que a gente fala que é o maior tamanho de efeito de tratamento. Nenhuma outra abordagem terapêutica funciona melhor que isso. Para a gente pensar, né, enfim, se o eletrochoque é bom ou não é, se a gente pensar assim, ó, se a minha mãe tivesse um quadro depressivo grave e ela vai ficar largada na cama de maneira indefinida durante um bom tempo, com risco de suicídio, com risco de ter outras complicações. Nenhum remédio vai funcionar para ela, já se tentou, psicoterapia também, e existe a possibilidade de fazer para sua mãe. Se a gente pensar assim, fazendo esse ECT, sua mãe vai ficar boa, vai voltar a ter uma vida normal, vai retomar suas atividades, e se ela não fizer, ela vai continuar naquela situação e correndo todos os riscos inerentes àquela situação. Se a gente pensar assim, talvez a gente consiga entender melhor esse contexto. Então, nós colocamos a possibilidade, em 2018, isso daqui é um print, né, da tela do Fundo Nacional de Saúde, que é o CIGEM, é o sistema de compras do Ministério da Saúde, e que a gente tem a possibilidade, então, do custeio de aparelhos de eletroconvulsoterapia. Aliás, vários estudos mostram que a eletroconvulsoterapia diminui de maneira importante o risco de suicídio. Prevenção do uso de álcool e drogas. Nós tínhamos 3 programas aqui no Brasil que foram introduzidos, mas por conta também de questões ideológicas, quando foram trazidos para o Brasil, são programas internacionais, foram baseados num viés de redução de danos e os efeitos deles bastante ruins, né? Inclusive um deles com ação iatrogênica. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que nós, então, diante da ação iatrogênica desses programas,
por exemplo, o programa Tamo Junto, os adolescentes começaram a ser submetidos a esse programa, começaram a não só não prevenir o programa, o uso de álcool, como os alunos submetidos ao programa passaram a fazer mais uso de álcool. Porque a ideia que se passava nos programas, quando o programa era desenvolvido com o adolescente, era assim, não é que o adolescente não pode fazer uso de álcool. Numa perspectiva de redução de danos, era assim, olha, talvez você até possa fazer uso de álcool, mas talvez se eu conseguisse controlar, não beber, talvez não chegar de fogo na escola, coisas assim, que levaram, então, a um aumento das taxas de uso de álcool nas pessoas submetidas a esse programa. Nós, então, refizemos o programa com a ajuda de pesquisadores da Unifesp, Federal de São Paulo, aproximamos esse programa do que vinha sendo, do que foi desenvolvido, então, internacionalmente. Agora a gente está avaliando esses programas para ver se eles podem ser utilizados como política pública. Essa aqui é uma coisa importante também, protocolos clínicos desenvolvidos na rede. Se eu tiver um piripaque cair de frente aqui, porque eu infartei, vocês me levaram para o hospital, e eu gostaria muito que o colega que me atendesse no hospital utilizasse as melhores evidências científicas para balizar o seu tratamento para o meu infarto. Sim ou não? Sim. E se eu tiver câncer? Também? E se eu tiver esquizofrenia? E se eu tiver transtorno bipolar? Se eu tiver depressão? Aí não vale? Vale também. E a gente pactuou a utilização de protocolos clínicos para o tratamento dos pacientes com transtornos mentais no SUS. Aqui, enfim, só para a gente mostrar que a gente contou com um apoio importante de várias associações, várias entidades no cenário da saúde mental no país. Aqui um evento lá de apoio dessas entidades. A nova Política Nacional de Saúde Mental foi pactuada no âmbito do SUS, na Comissão Intergestora e Tripartite. Então, não é a política do Ministério, não é a política do Temer, não é a política do Bolsonaro, é uma política do SUS, pactuada em dezembro de 2017. Aqui o lançamento, em dezembro de 2017. Aqui um momento importante, né, a criação de uma frente parlamentar para dar sustentação à nova Política Nacional de Saúde Mental. Aí agora, já me colocaram a placa de fim, mas eu vou apresentar em 5 minutos. Coloca a outra apresentação para mim, fazendo favor. Acho que demora mais que isso. Aí então, no início desse governo, eu acabei saindo do Ministério da Saúde, fui convidado, então, para assumir a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, criado no recém-criado Ministério da Cidadania. Eu saí da saúde e fui para a cidadania. Aí agora tem uma colega que está lá. Também vale lembrar que essa política continua em execução no Ministério da Saúde. Essa é a atual Política Nacional de Saúde Mental. E agora eu fui, então, para o Ministério da Cidadania para trabalhar as ações da polícia sobre drogas no governo federal. Eu vou passar rapidamente, então, aqui o novo marco regulatório, bastante recente, da Política Nacional sobre Drogas. Nova Política Nacional sobre Drogas, a nova Lei de Drogas e algumas ações, então, da nossa recém-criada Secretaria. Política Nacional sobre Drogas, só para falar, não sei se os senhores acompanharam, em abril, dia 11 de abril, foi publicado, então, um decreto presidencial com a nova Política Nacional sobre Drogas, na cerimônia de comemoração dos 100 primeiros dias de governo. A grande questão é que essa política, apesar de ter sido publicado neste governo, ela advém já de discussões, debates, e uma decisão de março de 2018. Então, em março de 2018, foi publicada a resolução do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, é um órgão que contém uma representação paritária de membros do governo, da sociedade civil, que é um órgão do Ministério da Justiça. Então, aqui eu representava, na época, aqui, o Ministério da Saúde, nesse conselho, e teve, então, a decisão que foi publicada por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, o CONAD,
a resolução número 1 de 2018, que mudou de maneira importante as diretrizes da política sobre drogas no Brasil. Aqui também, lá em 2018, foi criado um grupo de trabalho que culminou, então, com a publicação a partir das mudanças nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas, publicadas na resolução número 1 de 2018 do CONAD. Foi criado um grupo de trabalho, o último artigo da resolução número 1 previa a criação desse grupo de trabalho. Então, foi feito esse grupo de trabalho, discutidas várias questões relacionadas às mudanças nas diretrizes, e publicado, então, o Decreto 9761, em 11 de abril deste ano, com o que é a nova Política Nacional sobre Drogas. Rapidamente aqui, posição contrária à liberação das drogas do Brasil, essa posição que norteia a nova Política Nacional sobre Drogas. A repressão passa a focar suas ações principalmente no tráfico de drogas e no crime organizado relacionado ao narcotráfico, né, a organizações criminosas que fazem o narcotráfico. Na repressão, a diferenciação entre usuário e dependente químico para traficante é feita, mas o que baliza a diferenciação entre o usuário e dependente químico e o traficante não é a quantidade de droga apreendida, mas sim as circunstâncias envolvidas na apreensão da droga. Isso por uma razão simples. Se a gente estabelece que 100 gramas de maconha, por exemplo, é uma quantidade de droga que um usuário, então, vai poder portar, isso caracterizaria como quantidade de uso pessoal. Se eu sou traficante, que quantidade de droga será que eu vou ter comigo quando eu for vender? 99 gramas? Pode ser. Eu posso ser flagrado vendendo a droga quando eu vou ser enquadrado no crime de tráfico. A gente passa a fazer ações de prevenção, principalmente em escolas, em comunidades mais vulneráveis. E a gente trabalha o tratamento e reinserção social, e aqui tem uma mudança importante. No tratamento, o objetivo do tratamento não é mais simplesmente redução de danos advindos do uso das drogas. O que se objetiva no tratamento a partir de agora é fazer com que o indivíduo fique abstinente, que ele se recupere, que ele viva uma vida em sobriedade e reinserido socialmente. É isso que a gente busca com o tratamento a partir de agora. Aqui, só para a gente mostrar, né, enfim, que o tratamento, a reinserção social, vai se dar em várias instâncias da rede de cuidado. Isso daqui é um texto da 9761. Então, a gente não está privilegiando nenhum serviço em detrimento de outro. A única coisa que a gente está colocando é o que vai nortear o tratamento do indivíduo. Se ele estiver no hospital, na comunidade terapêutica ou no CAPS, é que os profissionais devem ajudar o indivíduo a alcançar a abstinência, a alcançar a sua sobriedade, a sua recuperação. É isso que a gente quer. A gente não vai se contentar. A gente sabe que é uma doença crônica, de difícil manejo. A gente não vai se contentar que o indivíduo deixe de usar 10 e passe a usar 8 pedras de crack. O que a gente quer, o que a gente busca é que ele deixe de usar droga, que ele volte a viver a sua vida plenamente. E aqui a gente colocou uma série de serviços, inclusive hospitais psiquiátricos, né, que vai compor essa rede de assistência ao indivíduo que apresenta dependência química, uma rede ampla de cuidado. Na nova lei de drogas, então, o que a gente percebe é que existe, então, um alinhamento da Política Nacional de Saúde Mental, Política Nacional sobre Drogas, e agora com o que vai vir, então, a ser a nova lei de drogas. Teve um projeto que foi aprovado no Senado Federal, projeto de lei PLC 37. Em relação às penas, aquilo que a gente falou, né, por exemplo, em relação ao tráfico, aumenta o tráfico de drogas quando cometido por organizações criminosas, aumenta, por exemplo, a pena mínima de 5 para 8 anos, tem um enrijecimento, um endurecimento da pena. A gente está dominado no Brasil hoje por organizações criminosas. A gente vai favorecer, a nova lei favorece que bens apreendidos com narcotráfico sejam utilizados para fomentar política pública na área. Há a possibilidade de internação involuntária, também para indivíduos com dependência química, tal a qual já acontece na Lei 10.216. As formas terapêuticas
passam a ser também instituições que vão ser trabalhadas dentro desse contexto assistencial e são regulamentadas. Esse é um grande avanço da lei. A gente tem que ter planos terapêuticos individuais. Se o indivíduo estiver sendo tratado em hospital, com a terapêutica, em CAPS, em ambulatório. Na reinserção social, tem um ponto importante, que existe uma reserva de 3% das vagas em empresas com contrato com o governo para receber pessoas com quadros de dependência química em processo de tratamento. Possibilidade de parte do imposto de renda, a partir de isenção fiscal, ser aportado para instituições que trabalham com dependência química. A gente vai fazer um processo importante de avaliação das políticas e fortalecimento dos conselhos de polícia sobre drogas para que haja, então, políticas mais participativas, enfim, com a sociedade. Para finalizar, então, aqui no governo federal, o que acabou acontecendo no início desse ano é que antes toda a política sobre drogas no Brasil acontecia nessa secretaria, a SENAD, que é o órgão do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Polícia sobre Drogas. Tanto ações de diminuição de oferta de drogas, ações de repressão, quanto as ações de diminuição de demanda por drogas, ações de prevenção, cuidado e reinserção social. No entendimento de que talvez não fosse mais apropriado que o Ministério da Justiça e Segurança Pública ficasse, por exemplo, com ações de prevenção, uso de drogas, cuidado, reinserção social, o governo federal achou por bem dividir, então, a política de redução de oferta de drogas, política de repressão, ficou na SENAD, Ministério da Justiça, e as ações de diminuição de demanda, ações de prevenção, cuidado, tratamento e reinserção social, foi para o Ministério da Cidadania, para essa nova secretaria, então, que eu assumi em fevereiro, que é a SENAPRED, Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, o que passou a fazer mais sentido para a gente dividir essas ações para que a gente pudesse ter um cuidado mais apropriado para as pessoas. Então, as ações de prevenção, cuidado e reinserção social vieram para a nossa secretaria. Aqui, basicamente, algumas ações que nós já começamos, as ações de fortalecimento de formas terapêuticas. Nós ampliamos de 2.900 vagas financiadas pelo governo federal para quase 11.000 vagas, quadruplicamos o número de vagas ofertadas para o acolhimento. Lembrar que, com a terapêutica, é sempre acolhimento voluntário dessas pessoas. Hoje nós temos contrato, então, nessa expansão que fizemos no mês de março, do financiamento das vagas, temos um contrato com quase 500 massoterapeutas, o que dá uma grande capilaridade hoje nessas entidades. Esse aqui eu trouxe a questão do orçamento, sempre falando, agora o governo federal está investindo em cunha terapêutica, o que não é verdade. O orçamento, só para a gente lembrar, o orçamento de todo o restante da rede, é de 1 bilhão e 500 milhões de reais ano. 1 bilhão e 500 milhões de reais ano. Com as terapêuticas, mesmo com esse aumento que a gente fez aqui, 150 milhões de reais, ou seja, é 1/10 do valor gasto com todo o restante da rede. A gente fez também um cadastro nacional das comunidades terapêuticas, para que a gente possa ter um diagnóstico mais preciso dessas entidades hoje no Brasil. A gente também está fazendo um processo de fiscalização com visitas nas comunidades e trabalhando no processo de capacitação. Lançamos esse curso para profissionais de comunidades terapêuticas, para capacitá-los de maneira mais favorável. Segunda-feira, nós lançamos uma outra ação na área de reinserção social para pacientes com dependência química no Brasil. A partir desse programa, nós vamos ofertar capacitação profissional para esses indivíduos. A gente vai trabalhar um banco de empregos para essas pessoas. A gente vai favorecer o empreendedorismo, o microcrédito, para que a gente possa ajudar na reinserção social das pessoas com dependência química no país. Tal qual nós trabalhamos no Congresso Nacional para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Nova Política Nacional de Saúde Mental, trabalhamos também para a criação da Frente Parlamentar em Defesa das comunidades terapêuticas para fortalecer as ações dessas entidades e fortalecer a política pública na área de drogas como um todo. E agora, nos dias 10 e 11, agora de junho, os senhores estão todos convidados para irem para Brasília,
nos dias 10 e 11, nós teremos um grande evento que nós lançaremos as novas ações de prevenção ao uso de álcool e drogas no país. Ou seja, a gente trabalhar na área de tratamento, de cuidado, né, e de reinserção social, nós também passamos a trabalhar agora de maneira importante com a prevenção. Então, era isso que eu queria falar para os senhores e agradeço imensamente pela oportunidade. Muito obrigado.